Bom, pessoal, continuando aqui, né? A gente tinha parado aqui NT. Fizemos o primeiro caso lá, né? Continuando o vídeo direto aqui, tá? Da demonstração de curso parametrizado pelo comprimento de arco. Se a alfa linha de T é igual a 1, né? Se a fluxo interno alfa linha de T é igual a 1. Então, primeiro caso, se T0 foi menor ou igual do que T, né? A gente viu aqui que T menos T0, S de T vai ficar T menos T0, então vai ficar 1, né? E como a gente viu lá no comecinho que a S' de T é igual a alfa' de T, então a gente tem que o produto, a norma da derivada de alfa' de T, né, vai ser igual a 1. É o que a gente queria provar, né? Beleza? Bom, agora tem outro caso, né? É um caso mais complicadinho de analisar, mas não é tão complicado, né? Que se T for menor ou igual do que T0. Nesse caso aqui, né, gente? A curva teria que ficar de T de T, né? Então, nesse caso a gente teria o seguinte, né? Que a orientação dela mudaria, né? Aqui, ó. Aqui a gente teria de T até T0, né? Teria que calcular esse comprimento aqui, né? Então a gente teria então que é S de T nesse caso aqui, né? Teria que ser igual. Peraí, deixa eu fazer a minha canetinha aqui, escrever, né? Ok? Então aqui vai ficar então, né? S de T seria igual a integral de T até T0, beleza? Opa. Bom, nesse caso aqui, né, gente? Como ela vai estar aqui abaixo, né, de T0, então quer dizer que ela está como se fosse em sentido oposto aqui a T0, né? T0 para lá estaria o lado positivo, para cá, ó. De T0 para cá, todos os pontos que estão aqui, né? Eu estou chamando de T. Todos os pontos que estão aqui teria que ser um menos T, né? Então aqui ficaria um menos ST. Então aqui ficaria a integral de S de T até aquela dali, né? E aqui vai ficar então alfa' de T dt. Isso daqui teria que dar quem? T0, né? Menos T, porque ela é a PPCA, né? PPCA tem que ser quem? É T1 menos T0, né? O meu T1 aqui nesse caso agora é o próprio T0, né? E o T está fazendo o papel do T0. Então a gente tem aqui, então teríamos, né? Isso implicaria que menos ST seria igual a T0 menos T, ok? Passa esse menos para o outro lado, né? Então S de T ficaria de novo, né? Quando passar para cá fica menos T vezes menos T, vai ficar T. E menos vezes menos T0 fica menos vezes T0 fica menos T0. De novo, né? Dá o mesmo caso que a gente chegou aquela hora lá, né? S de T é igual a T menos T0. Isso aqui implicaria o seguinte, né? Que a S' de T é igual a 1, né? Vamos derivar aqui, né? Ou seja, alfa' de T é igual a 1. Então, em ambos os casos, né? O T sendo maior do que T0 e o T sendo menor do que T0, a gente chega que a alfa' de T é igual a 1, né? Beleza? Então tá provado, né, gente? Tá provado que uma curva é PPCA, né? Alfa regular, né? É PPCA, se somente se, né? Quando você faz a derivada aqui de alfa, calcula a norma dela, isso dá 1, ok? Ou se você quiser escrever assim, então, é a raiz, né, de x' ao quadrado na variável t, né? X' de t mais as funções coordenadas aqui, né, que é a x' e y' de t ao quadrado é igual a 1, né? Lembrando que alfa de t, né, ela é uma função que tem duas funções coordenadas, né, xt e a yt, ok? Vamos ver um exemplo aqui, tá, gente? Então, guarda isso aqui na mente, né? Alfa é PPCA, se somente se isso acontece, né? Então, eu falei, muito mais fácil do que provar direto, né? Provar direto você tem que provar aquela implicação lá, né? Aquela definição lá. A definição em si, você teria que provar isso aqui, né? Para todo T, a integral de T0 a T1 de alfa' de T em norma dt tem que ser T1 menos T0. Então você não precisa fazer isso, você não precisa provar dessa maneira. Basta você utilizar essa seguinte relação, né? Alfa é PPCA, somente se você calcula a derivada dela,
faz a norma da derivada dela, e se essa norma for 1, ela é parametrizada pelo comprimento de arco. Então você não precisa ficar fazendo contas. A conta é simples, então, nesse caso, né? A conta é bem simples, né? Você derivar direitinho. Vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos ver exemplos aqui, ó. Exemplo, né? A curva. Exemplo, né? Exemplos. Verifique se as curvas abaixo são PPCA. Letra A, vamos pegar aqui alfa de t igual a seno t. Vamos pegar aqui cosseno t, seno t. Cosseno t, seno t. A B, vamos pegar aqui alfa de t igual a, por exemplo, vamos pegar aqui t quadrado, tá? Bom, aqui essas curvas aqui, as duas, tá, gente? Ambas as duas, né? Alfa saindo de R para R, tá? Ambas as duas, alfa saindo de R para R. Vamos fazer A, né? Então, é só você pegar a curva alfa, né? Que é aquela curva ali, né? Alfa linha de t e calcular a derivada. Qual é a derivada do cosseno? Seno. Menos seno, né? Menos seno t. Derivada do cosseno, né? E a derivada do seno é cosseno t. Então, naquele primeiro caso ali, né? Vamos chamar isso aqui de beta, né? Só para diferenciar. Aqui, beta de t. Tá? Tanto alfa quanto beta saem de R para R. R para R2, desculpa. R para R2, né? Então aqui, ó, alfa linha de t é seno t cosseno t. Então, se nós calcularmos aqui agora alfa linha de t, isso ficaria a raiz quadrada de quem? De menos seno, né? Então vai ficar a raiz quadrada de menos seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, né? Cosseno t ao quadrado. Então isso aqui vai ficar simplesmente quem? Raiz de menos ao quadrado dá 1, né? Seno ao quadrado é seno ao quadrado t, mais cosseno ao quadrado t. E a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, né? Isso aqui vai dar 1, então fica a raiz de 1 que é igual a 1. Ou seja, a primeira é PPCA, né? Alfa é PPCA. Vamos ver a beta, né? A beta, então a gente tem que calcular então, né, letra B. A beta, vamos calcular então, né, o beta linha. Beta linha de t 1, 2t, né? Beleza? Beta linha de t 1, 2t. Bom, aqui então vamos calcular aqui. Então vamos calcular o norma, né? A norma de beta linha de t seria a raiz de 1 ao quadrado mais aqui vai ficar 2t ao quadrado, tá? Vamos pegar essa curva aqui, a integral dela vai ser constante. Tá. Essa curva aqui, o problema é que ela vai dar integral, né? Que não... Vamos pegar a curva aqui TT, tá, gente? Vai ficar mais fácil de fazer as contas aqui. Então aqui vai ficar 1, né? Só para mim poder fazer a aula ficar um pouco mais dinâmica, tá, gente? Mas aqui é calcular a integral, tá? É que essa aqui eu teria que calcular essa integral aqui. Eu tô paciente para calcular essa integral aqui agora, não, que ela tem que fazer por substituição trigonométrica, tá? Então a B' de t vai ficar dessa forma ali, né?
Então aqui vai ficar, então, a norma beta-ln ficaria 1 ao quadrado dá 1, mais 1 vai dar raiz de 2, né? Então esse aqui vai ficar... Ah não, pessoal, desculpa, né? Não, ali eu tô fazendo besteira. Vamos fazer dessa daqui mesmo, tá? Só para vocês verem que não importa, não precisa calcular a integral, né? Aqui era t ao quadrado, né? Aqui ficou quem? 2t, né? Que é a derivada aqui, né? A derivada aqui dá 1, a derivada aqui dá 2t, tá? Então aqui ficou quem? Raiz de 1 ao quadrado mais 4t ao quadrado, tá? Então olha aqui, ó, o bom disso aqui é que você não precisa calcular a integral, ó. Então, nesse caso aqui, ela deu 1 sempre, né? Nesse caso aqui, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, né? Como ela está em todos os reais, se nós pegarmos aqui, né? A norma, observe que se eu pegar, vou passar a placa de cá, tem que ser para todo t, né? Isso aqui, ó, equivale para todo t pertencente a R, né? Nesse nosso caso específico da beta, né? Se eu pegar o t particularmente igual a 1, né? Então, note que quando t é igual a 1, então ali vai ficar aqui, norma de beta' de t, beta 1, né? Você teria que colocar 1 aqui, né? No lugar dessa função. Então ficaria raiz de 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, né? E seria raiz de 5. Raiz de 5 é diferente de 1, né? Beleza? Ou seja, ela não é para todo t, né? É diferente, existe pelo menos um valor que dá diferente de 1, né? Só o beta' de 0 que daria 0 ali, né? Se calcular aqui o beta' de 0, daria 0. Beleza? Então observe que a beta não é PPCA. Por quê? Porque a norma dela deu diferente de 1, né? A norma da derivada dela, tá? Existe um valor, né? Observe que tem que ser para todos os valores, né? A proposição fala que é para todo t pertencente a I, né? E no nosso caso é os reais, tá? Beleza, pessoal. Então, é isso. Tá fácil, né? Para você mostrar que uma curva é PPCA, só você calcular a norma da derivada dela, né? A norma da derivada dela, se for igual a 1, ela é uma curva parametrizada pelo comprimento de arco. Se for diferente de 1 para algum valor, né? Tem que ser igual a 1 para todo t, né? Se for diferente de 1 para algum valor, ela não é PPCA. Beleza? Beleza. Então, gente, o que mais nós temos? Agora tem uma proposição aqui agora, tá? Que é uma proposição importante também. Eu vou enunciar a proposição, a demonstração dela é um pouquinho grande, tá? Eu vou demonstrar ela nesse vídeo, no próximo vídeo. Aí a aula encerra por aqui, tá? Então, a proposição é a seguinte, é uma proposição que te ajuda, essa proposição que eu vou colocar aqui agora, né? Que te ajuda a reparametrizar uma curva, beleza? Que se você tiver uma curva regular, ela sempre pode ser parametrizada pelo comprimento de arco. Isso que é interessante. Nós vimos na aula passada que você pode sempre reparametrizar uma curva, e essa curva desculpa, espirrei. Essa curva tendo o mesmo traço da curva, né? Nós vimos na aula passada, né? Se você conseguir uma curva, aqui eu tenho uma curva alfa de t. Se eu tiver uma curva H, essa curva H que sai de um intervalo J, aqui a curva aqui ela sai de I e vai para R2, era assim que estava lá, né? Se eu tiver uma função J, função J, então, que sai de J para I, aí tem algumas condições lá, né? Que essa curva tem que ser de classe infinito, essa curva aqui tem que ser regular, a derivada dela tem que ser diferente de zero para todo mundo, a derivada aqui no parâmetro S, né, tem que ser diferente de zero, nos valores, né? Então, se tudo isso acontece, eu consigo uma curva beta, que é a composição, né? Alfa composta com H, né? Alfa composta com H em S, que nesse caso aqui seria alfa H de S, vai ter que ter o mesmo traço da beta de S. Tem que ter o mesmo traço, tá? Isso que a gente viu nas aulas passadas, tá? Eu sempre consigo se alfa for regular. Se alfa for, ou seja, a filinha de t
for diferente de zero. Né? Dá para conseguir, né? E achar essa curva aqui, né? Não é tão simples, tá? Achar essa h de s lá a gente viu que não era tão simples. A ideia agora dessa proposição é que você sempre consegue essa mesma ideia, só que essa curva beta sendo PPCA. Esse aqui é o interessante, a proposição bastante interessante aqui, né? Que a gente consegue essa curva sendo parametrizada pelo comprimento de ar. Eu só vou jogar um pouquinho de álcool em gel aqui para poder ficar legal, né? Então, pessoal, a gente vai então, essa proposição que a gente vai fazer aqui agora, ela busca, tá, uma maneira de você fazer essa composição, e essa composição vai me dar uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, ok? Agora vai ficar legal de escrever. Então essa aqui é a ideia, tá? Vamos fazer aqui agora. Vou anunciar aqui a proposição, beleza? Desculpa a demora aí. Então, proposição. Que é a seguinte proposição, né? Seja uma curva alfa regular, então, seja alfa de I em R2 uma curva regular, tá? Regular, uma curva regular. Bom, essa curva é uma curva regular, né? Ah, tá. E agora que é importante, seja S, ó, vou colocar aqui, S, a curva comprimento de arco, tá? Que sai de I, no mesmo intervalo aqui, né? E tem a sua imagem aqui em R, né? Vai para I, S de I, tá? Lembrando que o S de I está contido nos reais, né? A curva comprimento de arco, né? A curva que a gente viu lá atrás. Curva não, desculpa. A função comprimento de arco, né? A função comprimento de arco, né? Então nós temos aqui a S na função comprimento de arco, de alfa, né? A curva alfa. Lembrando que a função comprimento de arco ela calcula o comprimento de uma curva, né? Nesse caso a curva alfa. A partir de um certo ponto. A partir de T0 em I. Então, tudo que a gente estudou, né? Curva regular, a curva que tem todos os pontos a derivada diferente de zero. E a curva S a gente estudou lá atrás, né? Que é a integral, beleza? Aquela integral. Então existe uma função. Agora vamos ver o que essa... O que ela quer dizer, né? Então vai ter que existir. Existe uma função, existe a função, né? A função inversa, existe a função inversa. Aqui, pessoal, aqui está o detalhe importante, ó. Como eu estou pegando ela de I em S de I, né? Olha como é que é interessante, ó. Se ela está de I em S de I, ela vai ser sobrejetora, né? E como essa função aqui ela é sempre injetora, né? Comprimento lá, sempre quando eu pego dois valores diferentes, dava dois valores diferentes, ela vai ser sempre injetora, ela é bijetora, tá? Como ela é bijetora, isso que a gente vai provar, tá? Provar que essa função é injetiva. Então vai ter que existir a função inversa, que eu vou chamar aqui de H, tá? Função inversa H de S. Ou seja, quando eu calcular aqui então o H, quando eu calcular aqui, né, o H de S de T, tem que ser igual a T, né? Beleza? Tem que ser igual a T, né? O H de S de T tem que ser igual a T, beleza? Isso quer dizer que a função é inversa, né? Ok. Então, não acabou ainda não, né? A gente tem mais coisas ainda. Além dela me dar uma função inversa, a composição, tá? A composição. Deixa eu só apagar aqui. Então aqui, ó, quando ela me dá uma função inversa, né? Tá. Função inversa definida, né? Vamos colocar aqui, onde já está definida. Ela tem definida de H de J, tá? Definida
de um intervalo j. Esse intervalo j aqui, ele vai ser a imagem da função, né, que é o S de i, até o i, né? Beleza? J para i. Existe essa função definida nesse intervalo, beleza? Esse aqui é o intervalo, tá, gente? Deixa eu escrever aqui. Definida no intervalo. Deixa eu escrever aqui no intervalo. No intervalo aberto. Ele vai ser aberto por quê? Porque o i é aberto, né? Definida no intervalo aberto, J F de i para i, né? Fiz intervalo aberto de S de I, beleza? Vai para I porque ela é a função inversa, né? Se ela sai daqui, eu tenho que botar para cá. E essa função aqui, agora é mais interessante. E a função beta igual à composição de alfa bola H. Alfa bola H aqui, tá? É parametrizada pelo campo de arco, né? É uma reparametrização de alfa. É uma reparametrização de alfa. Isso aqui quer dizer o seguinte, né? Beta tem o mesmo traço que alfa, né? Isso quer dizer essa reparametrização. Beta tem o mesmo traço que alfa. Isso quer dizer, né? Beleza? E beta, né? Além disso, e beta é PPCA. Então, eu observei, essa proporção tem muita informação, tá? Vamos dar aqui uma pincelada nela aqui, tá? Tem muita informação essa proposição. Então, o que a gente tem? Primeiro a gente tem uma curva regular, tá? Vamos dar uma abreviação para essa daqui, né? A gente tem aqui uma alfa regular, ou seja, né, alfa linha de t é sempre diferente de 0, 0, né? Então, ela é regular. Eu tenho a função comprimento de arco, aqui, né? Que é a função S, que é o comprimento do arco da curva. S de t, que é dada para integral, né? A partir do certo t0, né? Então, a gente tem a S de t, que vai aqui de t0 a t. E lembrando que S aqui está definida em J, né? Igual a SI. Que é dada pela alfa linha de t dt, né? Essa função. E como isso aqui não quer nula, né? Então essa função está bem definida, tá? Ela está bem definida, essa integral. Está no lado que vai ter que existir um H, né? Essa que é a ideia, tá? Você tem que conseguir encontrar um H. Essa H, ela vai ser a inversa, tá? Ela vai ser a inversa, ou seja, quando eu fizer H de ST, tem que dar T. Beleza? Ok? Essa H de S aqui. Então, na verdade, a gente está chamando o S de T, né? Nem nesse caso aqui, né? Desculpa, está chamando H ser igual a T. Está mudando o parâmetro aqui para um parâmetro R, no caso, né? Esse aqui é o S de T igual a um R, né? Beleza? Algum valor que vai estar aqui, né? Quando faz essa conta aqui, você encontra um valor, tá? De tal modo que quando você faz a composição beta, né, a composição de alfa composta com H, alfa composta com H de T, isso daqui, né, desculpa, não é H de T, né, H de S, beleza? H de S, isso daqui vai te dar o mesmo traço, tá? O mesmo traço da curva beta S, né? Ela vai ter que te dar o mesmo traço da curva, tá? Da curva alfa. E além disso, essa curva aqui ela vai ter que ser PPCA, ou seja, a beta linha de S aqui, né? Vai ter que ser 1, ok? Observe, então ela tem muita informação, tá? A beta linha de S tem que ser 1, tá? Então é isso que ela está dizendo, né? Ela está dizendo, se você tiver essas condições aqui, ó, essa condição e essa condição, né? Então você consegue encontrar uma curva que seja parametrizada pelo comprimento de arco. Sempre, tá? Que tenha o mesmo traço da alfa, tá? Que vai ter o mesmo traço da alfa. Então é isso que essa proposição nos dá, tá? E
Então, a gente tem uma maneira, então, né? O que essa proporção fala? Você tem uma maneira de você conseguir reparametrizar uma curva sempre pelo comprimento de arco. Isso que ela fala, tá? Você consegue, eu tenho que escrever aqui, ó. Deixa eu ver se quanto tempo eu tenho aqui.